escutou a gente falando que a gente é o que mais, tema que a gente mais vai usar daqui para frente. Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Então, começaremos a falar hoje sobre o tema mais difícil, mas é o que exige mais atenção quando a gente está trabalhando a figura de custos. Pode ser custo de produto, pode ser custo de serviço, são os chamados custos indiretos. A gente já viu lá atrás o conceito de custo indireto, né? Não lembro direito o que é custo indireto. Aqueles gastos aplicados na produção, na prestação de serviço, mas que a gente não consegue vincular ele diretamente a um produto, né? Ou a gente tem uma dificuldade em falar que esse gasto foi especificamente para um produto. Então, para que a gente consiga chegar ao valor de um produto, ao valor de um serviço, a gente precisa ter um tratamento para esses elementos, para esses custos indiretos de fabricação. Então, só para a gente relembrar, né? Custos indiretos de fabricação compreendem um grupo de elementos cujo consumo não é quantificado nos produtos ou nos serviços. Então, a gente tem uma série de dificuldades de falar. Tem uma fábrica de celular. Alguns gastos eu não vou conseguir mensurar. Foi para esse celular, esse serviço. Ou foi para uma outra linha de produção, para o produto A, B ou C. Então, por isso, eles demandam que o pessoal mais tem medo, a apropriação por meio de rateio. Lembram dessa figura, rateio? A gente comentou umas 3 aulas atrás. Eu fiz analogia ainda com a turma pedindo uma pizza, lembra? Nossa turma vai pedir uma pizza. Como é que a gente vai distribuir o valor? Existem inúmeros critérios, né? Pode ser por número de fatias ou uma divisão exata por número de pessoas? Pode. A única coisa é que o rateio ele tem que ter uma lógica de aplicação para essa distribuição. Então a gente acha que é mais justo aquele pessoal que come mais pagar um pouquinho mais. É uma lógica, não é? A gente vai conseguir, assim, distribuir o valor da pizza pelo número de pessoas que vão participar dessa, vamos chamar assim, confraternização. Isso nada mais é do que um critério e um processo de rateio. Então, dentro da indústria, dentro das empresas prestadoras de serviços, todo aquele custo que a gente não consegue identificar exatamente para onde ele foi direcionado, a gente aplica uma distribuição por critério de rateio. Então, com exceção da matéria-prima e da mão de obra direta, quase todos os custos acabam sendo tratados como indiretos. Professor, tem uma maneira fácil da gente saber identificar o que é o direto como o indireto? Tem. Pela mensuração do gasto. Como assim, professor? Na grande maioria dos casos, por exemplo, 99% dos casos,
Os custos diretos, eles são medidos em uma unidade de medida. Então, eu gastei X reais por quilo, por litro, por metro, por unidade. São exemplos, né? Os custos indiretos, ele tem uma outra maneira de ser mensurado. Em geral, é em período de tempo. Então, eu gastei por mês, por ano, por semana, um determinado valor. Isso ajuda um pouco na separação dos elementos de custo. Então, a gente vai encontrar em uma quantidade muito maior os custos indiretos em relação aos custos diretos. Nossa, professor, então eu vou ter que aplicar mais rateio? A gente aplica bastante rateio. E se fosse pela normativa contábil, o que a normativa contábil fala sobre isso? Custo de transformação dos estoques inclui os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta, dos custos diretos, e também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis. O que ele quer falar com alocação sistemática? Com a aplicação de um critério de rateio. Então, através de um critério de rateio, a gente distribui os valores pelos produtos existentes na nossa linha de produção ou pelo nosso portfólio de serviços. E esses valores distribuídos de maneira sistemática vão acabar sendo incorporado ao valor do produto ou do serviço. Para o cálculo do produto acabado, eu vou acrescer, vou somar os valores dos rateios, né, dos custos indiretos, assim como para encontrar o volume, o valor da prestação de serviços já efetuadas. Também eu somo esses custos indiretos. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente independente do volume de produção. Então, aquele custo que eu posso produzir uma peça, 2 peças ou 1.000 peças, ele vai tender a ficar um valor estabilizado, são os custos fixos, e é o que a gente acaba, muitas vezes, utilizando, muitas vezes não, a maioria dos casos, utilizando critérios de rateio para distribuição. Então, quando a gente vê depreciação, manutenção de máquina, manutenção de edifício, custo da administração fabril, então, o gestor da fábrica, os materiais de limpeza da fábrica, são exemplos de custos indiretos. E os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam com o volume de produção. São raros os custos que a gente chama de indireto e que são variáveis, e a gente pode ter o caso, por exemplo, da mão de obra indireta. Existindo esse tipo de custo, a gente vai também aplicar critério de rateio. Então, um dos principais pontos importantes é a gente conseguir segregar bem certinho o que é um custo direto do que é um custo indireto, para saber como tratar ele no processo de alocação ao produto ou aos serviços que a gente tiver na nossa empresa.
Então, aqui eu coloquei uma relaçãozinha de composição dos custos indiretos. Então, a gente pode dividir custos indiretos em 3 grandes grupos. Primeiro, de materiais diretos, são os materiais auxiliares utilizados no processo de produção e que não integram fisicamente o produto ou material direto, ou que não podem ser diretamente quantificados em relação ao produto. Primeiro tipo de custo indireto. Segundo tipo, a mão de obra indireta. Então, a mão de obra daquele funcionário que não trabalha diretamente com a transformação da matéria-prima em produto. Então, o tempo que ele gasta na produção, a gente não consegue determinar em qual linha que ele está trabalhando, em qual tipo de produto que ele está trabalhando, ou em qual serviço que ele está executando. Vou necessitar a distribuição pelo critério de rateio. E os outros custos diretos são todos aqueles custos incorridos na fábrica e que a gente também não pode quantificar em relação a uma linha de produção ou um tipo de produto, que não são classificados como materiais indiretos e nem como mão de obra indireta. Indiferente, esses três sempre passarão pela distribuição através do critério de rateio. Professor, e como é que a gente define critério de rateio? Tem alguma norma para ser seguida? Não, lembre-se, não existe norma. A única coisa é que ele tem que ser considerado uma alocação sistemática. Ele tem que apresentar uma lógica em seu processo de distribuição. Se vocês conseguirem explicar a lógica, o porquê que vocês adotaram o critério de distribuição dos valores, ele não tem problema. Nossa, então esse negócio é um pouco subjetivo, né? Vocês não concordam comigo? Pode ser que o melhor critério para mim não seja o melhor para vocês? Pode acontecer isso? Já que não existe uma regra, um padrão a ser seguido? Não, o problema é isso. Aqui a gente vem um problema da subjetividade. O que pode ser lógico para vocês, pode não fazer lógica para mim. Ou eu posso ter um critério que eu ache mais lógico que o de vocês, ou vice-versa. Quem vai estar certo, quem vai estar errado? Não tem como falar. Não daria para considerar a maioria vence? O que a maioria considera bom? Dentro das empresas acontece isso. A gente acaba expondo o critério de rateio para os gestores, e daí o pessoal faz a reunião e decide, não, acho que a gente tem que seguir por esse caminho, esse cálculo é o mais lógico. Mas se a gente comparar empresas, pode ser empresas muito semelhantes, mas elas vão adotar processos distintos, porque cada um achou um caminho mais, vamos falar assim, mais acessível ou que faça mais sentido para elas. Ah, isso vai fazer que uma esteja errada em relação à outra? Não. Problemão, né? Um critério subjetivo. No dia a dia, isso às vezes gera uma discussão bem até acalorada, às vezes.
Por quê, professor? Porque muitas vezes acaba nessas reuniões os gerentes de produção, né? E ninguém quer assumir os maiores custos. Todo mundo quer que a sua linha seja considerada uma linha de custo mais baixo. Aí, muitas vezes, como dizem, vamos falar na linguajar mais popular, aí o pau quebra, né? Aí o pessoal quase se mata nas reuniões para ver quem fica com um custo menor. Mas o ideal é que seja um colegiado, ou que alguém que esteja mais acima tome essa decisão. O diretor, quem com mais poder, fala, não, utiliza esse critério que vai ser mais aceitável. Vida difícil essa, gente. Essa parte não é tão facinho. O cálculo é difícil? Não, o cálculo não é difícil. O cálculo, na regra de 3, a gente resolve todos os problemas de custo. O único problema é a decisão, o escolher que caminho seguir. Então, falando de critério de rateio, a dificuldade de apropriar os custos indiretos reside na dificuldade da definição da base de rateio a ser utilizada. Por quê? Porque envolve aspectos subjetivos e arbitrários. Vai depender de escolhas de pessoas. E pessoas não pensam igual. Isso pode levar. Não vou falar distorção, né? Distorção eu acho que é uma palavra forte, mas pode deixar um produto com valor um pouco mais alto do que deveria, ou outro produto com valor um pouco mais baixo do que deveria. Pequenas oscilações. Mas eu acho que chamar de distorção eu acho até um pouco forte. Então, tendo em vista que o montante dos custos indiretos será absorvido, aguardem essa palavra, absorvido, pela produção independente da base que venha a ser empregada, alguns produtos podem acabar recebendo valores menores, ou seja, ficarem subavaliados, e outros receberem valores maiores e acabarem superavaliados. Então, a tentativa de estabelecer um bom critério de rateio é que não exista esse processo de subavaliação de um produto ou superavaliação de um produto. Então, a tentativa da definição de critério de rateio é tentar minimizar essa desigualdade. Aí vem as discussões, né? Porque todo mundo quer que o seu produto custe menos, vamos falar assim, de gerente. Eu faço gerente da linha de produção ou da área de serviços A. Eu quero que o meu produto ou o meu serviço tenha um custo mais baixo, para ser melhor visualizado pela empresa, para ser mais valorizado. Então, nessas discussões, a gente tem que trabalhar com a razão para tentar deixar um critério de distribuição igualitário a todo, né? Parece até uma frase meio socialista aqui, né? Mas o rateio acaba sendo um pouco socialista, vamos falar assim, brincando. Então, a dificuldade de estabelecer o critério de rateio a gente vai encontrar em qualquer linha de produção, qualquer tipo de custo indireto, a gente vai se debater para conseguir fazer esse processo. Então, vamos para um exemplo. Suponhamos que o custo de energia de uma fábrica, apropriados em 3 produtos, X, Y, Z.
que o valor da conta de energia elétrica de um determinado período seja de 1.500. Quanto caberia cada produto? Como é que a gente vai distribuir? Com essas informações aqui, a gente não tem muitos critérios para ser adotado, né? A gente só sabe que tem 3 produtos. Qual o critério que dá para fazer? Só dá para dividir em 3, não dá? Com essas informações aqui, é a dividir pelo número de produtos. Porque eu tenho poucas informações. Então, com essa quantidade de informação, a gente pode dividir em 3 partes iguais. Geralmente, em rateio de comida em sala de aula, a gente faz assim, né? Ah, vamos pedir esfirra. Ah, deu X reais, tem 8 pessoas, divide em 8. Geralmente acaba acontecendo assim, alguém toma na cabeça porque come menos. Então, para fazer esse critério, divido o total, o gasto, por 3, e cada produto vai ficar responsável ou vai absorver R$ 500 em relação a cada um desses R$ 1.500. Então, vai 500 para o produto X, 500 para o produto Y e 500 para o produto Z. Está feito uma distribuição. Tem lógica essa distribuição? O que vocês acham? Faz sentido? Lembrando que a gente tem somente essas informações. Faz, não faz? Com essas informações, está sendo um critério justo? Dividir em 3 partes iguais é um critério justo. É o único que a gente tem nesse momento, né? Não sabe quem que usou mais máquina, por exemplo. Então, tendo essas informações, esse processo aqui é um critério justo. Então, nessa divisão não foram levados em consideração outros possíveis fatores. Então, vamos supor que a gente tem uma quantidade de produção. Então, produto X, a gente fabricou 10 unidades, produto Y fabricou 100 unidades, e produto Z, a gente fabricou 200 unidades. Agora, a gente pode aprimorar esse critério, em vez de dividir em 3 partes iguais. A gente pode melhorar esse processo, sabendo que aqui foi 10. Vamos até colocar no Excel aqui. Então, produto X, produto Y e produto Z. Teve uma quantidade, uma produção de 10, 100 e 200. E a gente tem um gasto de energia de 1.500. Agora, dividir em 3 vai representar justiça em relação a essas 3 linhas de produção?
vai gerar um pouquinho de distorção, né? O produto X utilizou tão pouco a fábrica, por que ele tem que pagar um terço? Não fica um pouquinho sem sentido? Como é que fica sem sentido? Já não começa a criar um pouquinho de injustiça ou aquele desequilíbrio de deixar um produto subavaliado e outro superavaliado? Puxa, então com essas informações novas, o que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui esse gasto, 1.500, por total de peça produzida, não posso? E cada um vai contribuir pela quantidade de peças que foi fabricado. Não melhora um pouquinho? Então, se eu fizer isso, eu tenho de total de produção, são 310 peças. R$ 1.500 dividido por 310 peças, cada peça vai ter que pagar 4,84 dessa dívida. Então, rateio aqui, a luz, a energia, vai ficar como? 10 unidades vezes o 4,84. O produto X vai pagar R$ 48 da dívida, do gasto. O produto Y vai pagar R$ 483 do gasto. E o produto Z, que foi o que mais utilizou a linha de produção, vai pagar o quê? R$ 967 desse gasto. Totalizando, dá os 1.500 que a gente tem de gasto, né? A única coisa que a gente distribuiu de acordo com um volume de produção. Não parece aquela situação hipotética que eu falei da pizza? Aquele pessoal que come mais vai pagar um pouquinho mais? Vem nessa linha de pensamento. Quem utiliza mais acaba contribuindo com um pouco mais. E com isso a gente fez uma distribuição um pouco mais igualitária desse produto. Tranquilo? Mais ou menos? Talvez. Pareceu Também. tranquilo. Eu, Vamos ver como fica mais eu só fácil. não quero ficar falando sempre, toda hora. Gente, eu adoro quando vocês ficam falando. Tá? É que tá um barulho aqui, meu pai tá cortando grama, daí eu tô evitando para não atrapalhar a aula, mas olha o barulho. Esse processinho aqui, a gente vai usar ele de monte, tá, gente? Esse tipo de cálculo que é o chamado rateio. Então, a gente fez um rateio muito básico, dividindo por linha de produção, vai gerar um pouco mais de distorção. Esse segundo critério, a gente adotou quantidades produzidas, já vai começar a equalizar essas distorções, a gente vai diminuir esse nível de distorção, e assim a gente vai evoluindo nesse processo de custeio. Então, fazendo aquele cálculo, divido 1.500 pelas 310 peças produzidas, então cada unidade vai contribuir com 4,83, 4,84, arredondando, né? E a gente vai multiplicar por quantas unidades que cada linha produziu. Então, fizemos uma segunda possibilidade de rateio. Então, ali, esses dois exemplos foi para demonstrar
para vocês como a gente pode variar. Quanto mais a gente tem informação do processo fabril, quanto mais a gente conhece a nossa operação, melhor vai ser o nosso processo de escolha de rateio. Então, quem trabalha fazendo custo, tanto de serviço quanto de produto, tem que conhecer como é que os serviços e os produtos são produzidos e prestados, para que você faça melhor essas escolhas de rateio. Para que você consiga definir qual a melhor forma de distribuição desses valores. Ah, professor, então é difícil fazer custo se a gente não conhecer como a empresa funciona? Muito difícil, gente. Muito. Então, bom profissional. Isso pode ser de qualquer área, né? Contábeis, administração, vocês de marketing, quando for elaborar campanhas publicitárias, vocês vão ter que conhecer como é que funciona o processo para conseguir definir quanto é que custa esse processo e, sabendo quanto custa, quanto é que vocês vão vender o processo. Então, é importante até para vocês da área de marketing, para que vocês consigam vender qualquer campanha, qualquer produto de mídia, produto de marketing, sabendo quanto custou para vocês e sabendo o lucro que vocês vão ganhar em cima desse processo. Por quê? Todo mundo quer ter lucro, né? Quem tem empresa quer ter lucro? Sempre, né? Não tem como. Ah, vamos supor que vocês queiram abrir uma empresa de criação de sites. Tem bastante no mercado, mas é uma área que eu gosto, me dou bem. Vocês vão ter que conhecer o processo de criação de sites para conseguir identificar o custo que vocês têm na elaboração de um site, que é um pouquinho delicado, né? Porque cada site vai ser um modelo diferente. E, com isso, saber quanto vocês vão vender para o cliente de vocês, né? Isso é importante. Então, conheçam o processo que vocês fazem para conseguir definir as melhores formas de custo para vocês terem uma empresa rentável, né? Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que todo empreendedor faz isso direito? Se ele não sabe, não conhece esses ensinamentos aí, com certeza deve se balançar tudo aí. Sim, verdade. E a maioria dos empreendedores não tem esse conhecimento, né? Infelizmente, no Brasil, o empreendedor tem qual característica? Eu entendo muito bem fazer um determinado produto ou prestar um determinado serviço, vou abrir minha empresa. Vai lá e abre, bonito. Ele é excelente na área técnica, mas ele não sabe ver quanto que custa o serviço dele. Ele tem problema na hora de colocar preço. Por isso a gente vê uma quantidade enorme de empresas fechando em 2 anos, 3 anos. A mortalidade chega até 90% quando a gente fala em 10 anos, né? Erro de gestão. Então, diferente das áreas que vocês escolhem, gestão é fundamental, tá, gente? Não tem muito como a gente fugir dessa figura de conhecer as finanças, conhecer os valores da empresa. Então, a alocação de custos fixos indiretos de fabricação
as unidades produzidas pode ser baseada em uma capacidade normal de produção. Como assim, professor, capacidade normal? Algumas empresas podem passar por períodos considerados extraordinários, onde a sua capacidade de produção sofra alguma variação durante o processo. A gente passou por um ano, o ano de 2020, a gente teve muita empresa que não atingia capacidades normais. E ainda está tendo agora. O ideal é que a empresa utilize dados baseados em um período normal, para não acarretar distorção no valor do seu produto. Mas isso é muito excepcional, são casos muito esporádicos. Né? Por que 2020 aconteceu das empresas não atingirem suas capacidades normais? A pandemia afetou todo mundo, né? E vem afetando ainda. Então, a gente, quando está trabalhando a alocação dos custos indiretos, a gente trabalha sempre com a capacidade rotineira da empresa, o volume tradicional que ela normalmente produz. Veio alguma circunstância atípica, a gente adota essa média de produção de períodos considerados normais. Mas isso daqui é muito raro acontecer. Eu só estou há 20 anos na contabilidade. Eu só fui ver acontecer agora em 2020. Para vocês verem como isso é um evento um pouco raro, né? Agora, para acontecer novamente tudo isso, eu espero que demore pelo menos mais uns 100 anos. Né? Então, deve-se considerar para a alocação dessa capacidade normal a parcela total não utilizada por causa de manutenção preventiva, de férias, de outros eventos considerados normais para a entidade. Então, o nível real de produção pode ser utilizado para utilizar-se ou para se aproximar da capacidade normal. Então, como consequência, o valor do custo fixo alocado para cada unidade não pode sofrer, ou não deve sofrer grandes oscilações. Então, não pode ser aumentado por causa de um baixo produto, baixo volume de produção, ou por períodos de ociosidade da fábrica. Então, os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são ocorridos. Isso daqui para vocês, espero que vocês nunca passem, nunca se deparem de novo com períodos tão atípicos quanto que a gente está vivendo agora. Então, os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base no seu uso real. Tudo que é variável consegue ser atribuído ao produto, consigo verificar o número a variação do volume em relação à produção, então eu posso alocar diretamente ao produto. Não tenho o problema do rateio. Então, a gente acaba utilizando insumos variáveis de produção pelo volume real, pela capacidade real produzida. E um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Esse é o caso, por exemplo, quando se fabricam produtos em conjunto, ou quando há um produto principal e um ou mais subprodutos. Tem produto que é assim? A gente faz vai na linha de produção de um produto e dessa linha de produção saem subprodutos? A gente está na área alimentícia, tem muito, tá?
principalmente a área de alimentação para animais. Às vezes a gente tem inúmeros subprodutos derivados de uma única linha de produção. Quando os custos de transformação de cada produto não são separados, a gente não consegue identificar, ele deve ser atribuído com base racional e inconsistente aos produtos, ou seja, rateio. Então, eu tenho produto, subproduto, tem um determinado gasto, não consigo falar para qual produto ou subproduto foi, coloco um critério de rateio e faço a distribuição entre produto e subprodutos. E com essa figura dos custos indiretos, juntamente com o critério de rateio, a gente chega no primeiro processo de custeio. Aqui agora a gente começa a calcular bastante. E ele é um dos mais importantes. Por que, professor? Ele é bom para tomada de decisão? Não. Na minha opinião, ele não é bom. Mas ele é o único que a contabilidade pode utilizar ou pode fazer nos seus livros. É o único que o fisco aceita como custeio para as empresas. Então, toda e qualquer empresa que vocês forem vai ser obrigada a ter um custeio por absorção para fins de registros contábeis, para definir o valor do estoque dos produtos ou do custo do serviço prestado. Como o custo do serviço prestado ou do produto vendido afeta o lucro, a Receita Federal ela vem muito em cima desses dados. Por que será que ela vem em cima? Afeta o lucro, afeta o que para a Receita Federal? Tributo, né? A Receita Federal vai deixar adotar algum critério que diminua o tributo a ser pago para ela? O que vocês acham? O governo vai deixar de arrecadar? Não deixa, né? Hoje em dia, se deixar, ele tenta arrecadar ainda mais da gente. E como ele é um custeio que acaba não pagando mais imposto, mas adiantando valores de imposto, ele é o custeio que a Receita Federal determina como aceito. Então, o custeio por absorção nada mais é do que um método de custeio que caracteriza-se por apropriar custos fixos e variáveis aos produtos. Então, o primeiro passo para ter um bom custeio por absorção é fazer uma boa segregação de custos fixos e variáveis. Então, desse modo, os produtos fabricados absorvem, por isso vem o custeio por absorção, todos os custos incorridos em um período, sejam eles fixos, sejam eles variáveis. Então, o primeiro passo para a gente poder iniciar um processo de custeio por absorção é o quê? Pega a relação de gastos que a gente tem e separa o que é despesa, o que é custo, o que é investimento e também o que é perda, né?
Despesa não vai entrar no cálculo, não são apropriados aos produtos, então ele vai para a apuração do lucro do período, diminuindo o lucro do período, vai para o resultado. Os custos são apropriados aos produtos, então eles vão fazer parte do valor que vai ser reconhecido no estoque, quando for vendido, vai para o custo do produto vendido. E investimentos, que acabam sendo os valores que vão permanecer em utilização na empresa por vários períodos. Então, primeiro passo, segrega o que é custo, despesa e investimento. Não tem como fugir disso. Fez esse primeiro passo, a gente vai para um segundo passo, que é o quê? Separar os custos diretos e indiretos. Custo direto é uma beleza, custeio por absorção, por quê? Custo direto a gente consegue identificar qual produto ele foi utilizado. Então a gente já coloca ele na soma daquele produto. Então, supondo lá que a nossa fábrica, o produto XYZ, aqui, já tivesse matéria-prima. Se eu tenho matéria-prima é direto? Eu esqueço desse ponto. Eu consigo saber, por exemplo, o que vai de matéria-prima para fabricar um mouse? Sim? Não? Talvez? Dá para identificar, não dá? Saber quanto de tampinha plástica aqui do mouse eu vou usar? Isso é uma matéria-prima, não é? Ou do botão aqui do scroll look. Consigo identificar, ele é o produto, né? Se eu produzir um, eu vou precisar de um botãozinho, se eu produzir dois, vou precisar de dois botões, e assim por diante. Sabendo para qual produto ele foi, eu consigo identificar se eu vou colocar no produto X, no produto Y ou no produto Z. Não vou precisar de cálculo nenhum. Muito mais tranquilo, né? Já os indiretos são os que dão mais dor de cabeça. Então, os custos diretos são apropriados aos produtos conforme a medição do consumo que a gente faz na utilização fabril. Já os custos indiretos têm que ser apropriados por meio de rateio. Não tem outra forma. Então, é o que a gente fez aqui com a energia elétrica. A gente sabe que gastou 1.500 na fábrica, mas a gente não sabe exatamente quanto foi no produto X, Y, Z. Então, a gente adota uma forma que tenha consistência lógica para distribuir entre esses três produtos. Que foi o que a gente fez aqui, né? Pegou pela quantidade produzida. Então, produto X produziu 10, vai pagar um pouquinho menos. O produto Z, que foi o que mais consumiu, 200, ele vai ser o responsável por pagar mais dessa energia elétrica. Então, a gente pode montar esse esquema para definição de quanto vai custar cada produto. Primeiro passo, separa o que é custo do que é despesa. Despesa, ele ficaria aqui desse lado, vai vir para o resultado.
não vai importar para a gente definir quanto custou fabricar o produto X ou o produto Y. Beleza, fiz a separação dos custos. Vou ter que separar aqui o que é direto do que é indireto. O direto, eu vou conseguir, de maneira mais clara, levar ao produto. Então, o gasto que eu tive com o produto A, ele já vai ser colocado na soma dos gastos do produto A. A soma dos gastos do produto B já vem de modo direto para o produto B. E o produto C também, tudo que ele gastou, que a gente consegue mensurar, vem direto para o produto C. Não depende de ninguém, nenhum processo de distribuição dos valores. Então, o direto ele é mais simples de tratar. Já o custo indireto, como eu não consigo identificar para onde foi esses gastos, eu vou ter que obrigatoriamente adotar um critério de rateio. E assim distribuir entre o produto A, B e C. Distribuindo entre o produto A, B e C, depois que fecha um período, a gente vai ter o estoque. Então, tudo que a gente conseguiu terminar no período, ele vira estoque de produto acabado, e ele vai para o resultado somente quando é vendido. Então, esse mapinha ele tenta ajudar nesse processo, nesses passos de alocação desses custos. Então, lembrando, o primeiro passo, separa o que é custo, despesa e investimento. Despesa e investimento eu não preciso da tratativa. Custos a gente vai ter que continuar a tratar. Separo o custo entre direto e indireto. Os custos diretos eu já levo ele diretamente aos produtos que eles foram utilizados. E o indireto eu vou ter que colocar eles aos produtos por um processo de rateio. Complexo, será, gente? Mais ou menos? Talvez, é possível. É um pouquinho assim, você tem que ficar muito ligado nos conceitos, senão você se perde. Lembra que eu falei que aqueles conceitos lá no começo ia ficar muito importante para frente? Só que agora a gente vai começar a ficar vendo isso todas as aulas. Isso que eu digo, esses conceitos. Todos os métodos de custeio usam esses conceitos. Então, cada dia mais isso vai ficar fixo na cabeça de vocês. Então, quais são as características do custeio por absorção? A principal de todas, utiliza critério de rateio para alocação de custo fixo. Então, esse custo indireto, muitas vezes fixo, vão ter que passar por um processo de rateio. Então, ele aloca esses custos fixos e indiretos ao produto, diretos não indiretos, eles vão somar no valor final da produção, e essa característica é bem importante. O aumento do volume de produção reduz o custo unitário dos objetos produzidos. Então, quanto mais eu consigo produzir de um determinado item, a tendência, por causa daqueles custos fixos, é que esse meu custo do produto acabe ficando mais barato. Ele é o único aceito pelo fisco. Então, ele é o único aceito pela legislação fiscal. Então, toda empresa, por mais que ela adote vários outros processos gerenciais,
ela vai ter o custeio por absorção. E qual a limitação do custeio por absorção? Olha a palavrinha aqui. A utilização do rateio, gente. A dificuldade do método está na definição das bases de rateio a serem utilizadas. Por quê? A escolha é subjetiva e arbitrária. Cada empresa pode pensar de uma maneira distinta. E para você diminuir essa arbitrariedade ou essa subjetividade, o que precisa fazer mesmo? Conhecer o processo que vocês estão inseridos. Não tem como fugir disso. Vocês só vão conseguir adotar os melhores critérios sabendo como a tua fábrica está funcionando ou como a sua empresa prestadora de serviço está funcionando. Senão, a definição de critério de rateio ela pode ficar um pouco distorcida. Não significa que ela esteja errada, mas ela gera distorções e isso pode prejudicar na formação do preço de um produto ou de um serviço. Dúvidas, perguntas até aqui? Mais ou menos. Assustei vocês. Então, eu deixei um exercício aqui para a gente pensar. Tá no material esse exercício? Não, eu vou postar junto lá com a planilha, porque eu vou montar uma planilha para a gente resolver ele. E essa planilha... Oi, diga. Né? Só disse ok. Ah, tá. Essa planilha aqui não é uma regra, tá? Mas é um processo que eu considero, assim, muito lógico de ser seguido. Então, se vocês conseguirem assimilar como que a gente monta essa estrutura, vocês vão ter uma facilidade para elaborar custeio por absorção. Então, vamos lá. A empresa produz um único produto. Opa, aqui já ficou mais fácil. E para produzir integralmente 1.000 unidades desse produto, incorreu os gastos do mês de julho. Custos fixos, 21.000 por mês. Custos variáveis, matéria-prima, R$ 9,00 por unidade, mão de obra direta, R$ 4,00 por unidade. Despesa fixa, 5.000. Despesa variável, 2.000. Comissão sobre venda, 10%. E informações adicionais, preço de venda, R$ 100,00 por unidade, imposto sobre a venda, 10%. E quantidade vendida, 700 unidades. Então, das 1.000 produzidas, nem tudo foi vendido. Quanto que a gente vai ficar como custo unitário da produção do período com essas informações? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é o quê? Separa quem que é custo, quem que é despesa e quem que é investimento. Custo fixo, já está no nome, né? Custo fixo. Então, preciso deles. Custos variáveis. Custos, vou precisar. Despesa, preciso tratar? Lembrem lá daquele mapinha. Preciso utilizar a despesa aqui? Não, né? O que importa para a gente são os custos. Então, despesas fixas a gente não usa.
Despesas variáveis. Também não precisa, né? Comissão sobre venda. Comissão é custo ou é despesa? Nossa, estou na dúvida. É custo ou despesa? Eu preciso da comissão para ter o produto pronto? Pode falar, Esther. Não, não precisa. Não preciso, né? Então, ele está ali só para ajudar o processo de venda, de obtenção da receita. Então, é uma despesa. Então, também não preciso. Preço de venda. Não é nem custo nem despesa, né? É uma receita, não entra no processo. Imposto sobre venda. Também, ele não é bem uma despesa, mas ele se comporta como uma despesa. Então, a gente não utiliza. E a quantidade vendida, a gente utiliza para determinar estoque. Então, como é que a gente monta esse processo? Minha sugestão é sempre vocês montarem uma tabela, começando com qual informação? Quantidade. Quantidade produzida. Isso vai valer para quantos produtos a gente tiver. Então, a gente utiliza a coluna, por exemplo, aqui. Esses 10 produtos, a gente monta uma coluna para 10 produtos. No nosso caso, a gente só vai ter um, né? Então, deixa eu pintar de cinza aqui para não confundir. A gente só tem esse produto, um. Quanto que a gente produziu? Vou lá no exercício, uma empresa para produzir integralmente 1.000 unidades. Opa, então eu vou lá e preencho 1.000 unidades. Aí eu vou separar um grupo específico de custos. Os custos diretos. Aí que eu estou começando a separar aqui, da mesma forma que eu fiz a separação aqui, custos diretos e indiretos. Então, eu vou deixar algumas linhas aqui e coloco total, custos diretos. Que nada mais vai ser do que a soma desses custos que a gente alocar como custo direto. Total. Depois a gente vai colocar um segundo grupo, custos diretos. E vai elencar aqui a relação de custos indiretos possíveis. Total. Total dos custos indiretos. E faz a soma. Fiz as duas separações, né? E volta no slide aqui, direto e indireto. A única característica é que esse pessoal aqui, eles vêm através de um critério de não tem como fugir disso. Então, custos indiretos, a gente faz o processo de rateio.
O indireto não. O indireto vai vir já da informação da produção. Agora, eu sei quanto teve de custo indireto, quanto teve de custo direto. Eu posso falar quanto foi o custo total. Qual que é o custo total? A soma dos custos diretos mais os custos indiretos. Então, o total da minha produção vai ter essa soma. Eu somo o total do direto mais o total do indireto. Eu sei quanto foi o meu custo total da produção. Sabendo quanto que custou o total da produção, eu consigo falar em custo unitário, não consigo? Custo unitário. Como? Vou pegar esse custo total e eu vou dividir pela quantidade. Vou poder indicar quanto que eu tive de custo para cada unidade de produção. Então, essa estrutura é a que eu indico para trabalho de custos diretos. De custos diretos não, de custeio por absorção. Então, com essa estrutura aqui, vocês resolvem qualquer processo de custeio direto, de custeio por absorção, desculpa. Tá, professor, o professor montou a estrutura, muito bonitinho, mas como é que eu vou fazer? A gente vai alocar agora os valores. Esses valores que a gente colocou aqui, eu sei quais são os custos diretos? Aí vem aquela regrinha, não é uma regra, tá, gente? É um macete que ajuda a gente a pensar nessa segregação. Custos diretos, eles vão ter a tendência de ser medidos em unidade de medida. Os custos indiretos em período. Então, período temporal. Então, custo fixo, 21 mil por mês. Isso tem uma característica de custo indireto também? Só ver, se for por mês, por ano, pode ter 99% de certeza que é um custo indireto. Vai precisar de rateio. E os custos variáveis? Quando eles apresentam essa por unidade, por litro, por quilo, são custos diretos. Então, a gente tem como custo direto matéria-prima e mão de obra direta. Então, matéria-prima. Quanto que a gente gastou para cada unidade? R$9, não foi? A gente produziu 1.000 peças. Então, quanto que deu o total dessa matéria-prima? Vai ser essa 1.000 peças vezes R$9. Nós tivemos um gasto de 9.000 só de matéria-prima para fazer esse produto. A mão de obra. Mão de obra direta. Custa R$4 para produzir cada unidade. A gente fez uma produção de 1.000, então 1.000 unidades vezes R$4. A gente teve um gasto de R$4.000. Nosso total, então, desses custos diretos, 13.000.
E os custos indiretos? É 21 mil por mês. A gente tem que separar entre os produtos da nossa fábrica. Porém, a gente só tem um único produto. Então, a gente não precisa separar, né? Ele vai ter que pagar esses custos. Então, aqui, custos. R$ 21 mil. Então, eu sei que além dos 13 mil, esse produto vai ter que contribuir com mais 21 mil. 13 mil mais 21 mil. Então, o custo total para produzir esse item saiu 34 mil no período. Eu gastei 34 mil para fazer as 1.000 peças. Se 34 mil foi para fazer as 1.000 peças, para achar quanto custa cada unidade, eu vou dividir 34 mil por 1.000, R$ 34. Difícil esse custeio por absorção? Sim, não, mais ou menos? Mais ou menos, sei lá. Se vocês montarem essa estruturinha aqui, vocês não vão ter problema. Vão passar um pouquinho mais de dificuldade quando tiver mais de um produto, tiver que fazer rateio, mas não vão ter dificuldade em elaborar o processo de custeio. Ok, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, por enquanto, vou colocar como um produto só, tá? Vou colocar uns 3 exercícios para vocês praticarem, e para me entregar, né? Claro. E na próxima aula a gente vem corrigindo eles. E daí a gente vai começar a fazer exemplos com mais de um produto, para vocês se ambientarem. Beleza? Ok. Perfeito. Então, professor, mas não vai ter revisão? Não, sabe por quê? O próprio exercício faz com que a gente vá revisando tudo, não faz? Sim. Desde todos aqueles conceitinhos que a gente teve, já vai vir revisando. Então, a resolução do exercício vai ser uma própria revisão para vocês. Eu vou disponibilizar, então, para vocês lá no esse exemplo, né, junto com a resolução aqui, e vou colocar a atividade de mais 3 exercícios para vocês praticarem, tá bom? Tá bom, Esses professor. exercícios vão ser atividade avaliativa ou vão estar no material só para a gente resolver? Avaliativa. Ah, professor, mas e se eu errar? Gente, essas atividades, o que eu chamo de trabalho. Trabalho, para mim, o mais importante não é que vocês acertem tudo, tá? Eu não tenho essa neurose. Para mim, o importante é que vocês tentem para ver se compreenderam, onde tiveram dificuldade. E daí, na correção, vocês consigam verificar, puxa, eu errei isso. Ah, pô, podia ter me atentado. Ah, não, isso eu não tinha entendido, mas agora eu estou compreendendo. Então, não se preocupem em fazer algo, tenho que entregar tudo perfeito para o professor. Tá? Comigo não tem essa neurose, tá, gente? Se preocupem em aprender, tentar fazer. Beleza? Beleza? E vocês têm meu contato, não tem? Não tô lembrado, mas deixa o teu WhatsApp aqui no chat, professor. Deixar. Daí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ficar à vontade.
me mandar dúvida, a gente ajuda na hora. Ou, às vezes eu demoro uns minutinhos, mas eu sempre respondo vocês para tentar já facilitar, já para esclarecer as dúvidas de vocês. Então tá ali meu WhatsApp, surgiu dúvida, pode ficar à vontade de me chamar. Tranquilo. Então, tá Obrigada, bom. professor. Então até semana que vem, se Deus quiser, e uma boa semana para vocês. Não sei se vai chover hoje ou não, mas que A seja prova uma vai, boa semana. Hã? a prova vai englobar só os cálculos que a gente aprendeu até agora? Não, um pouquinho da teoria também. É, eu não gostei muito dos seus cálculos, professor. Calma, calma. É que é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, primeira vez, geralmente a gente fica meio, ih, não estou gostando. Depois vocês vão praticando, vocês, não era tão difícil assim. Ok, então. Por experiência, eu já estou acostumado com isso. No começo, vocês, não estou gostando. Esse negócio parece meio complicado. Aí vocês fazem dois, mais ou menos. Aí vai fazendo, e você, poxa, não é que não era tão difícil assim? Pode ter certeza, vai por mim. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Bom descanso, não, né? Boa semana para vocês. Boa semana para você também, professor. Obrigado. Boa semana, professor. Obrigado, Stefano.